Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Estamos juntos pela rede Jovem Pan News no rádio, estamos também na TV por assinatura e você nos acompanha pelo Panflix ou pelo nosso canal no YouTube, o canal Jovem Pan News. No programa de hoje, temas que estão impactando diretamente as nossas vidas, a minha, do André, você que está nos acompanhando. A tecnologia cada vez mais próxima e gerando dilemas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e a gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. E vamos começar, evidentemente, falando por um assunto que tem deixado muita gente que gosta de fazer comprinhas de ocasião com os cabelos em pé, a taxação para os e-commerces asiáticos, né? Não só para eles, mas especialmente para eles, são as compras acima, com valor até $50. Mas antes de começar a discussão, quero, claro, cumprimentar o meu amigo André Miceli nessa nossa ponte aérea. Tudo bem, velhinho? Tudo bem por aqui, meu amigo. Espero que tudo bem com você e com todo mundo que nos assiste. Se tivesse falado que essa questão está deixando todo mundo de cabelos brancos, eu não ia ter como negar que estava sendo afetado por ela. Como é de cabelo em pé, aí acho que o impacto não é para mim, Carlos Aros, mas de fato é verdade, um rebuliço no comércio eletrônico. Mas eu ouso dizer que você não está com o cabelo em pé porque você seguramente já fez várias comprinhas e já deixou seus carrinhos cheios para se adiantar à taxação. Estoque de comprinhas, sabe que como muitas dessas compras são por impulso, Aros, os varejistas estão reclamando bastante. A tese é uma tese de 1990 que prevê essa isenção para valores até $50 quando esse acordo, quando o negócio é feito entre pessoas físicas, que no final das contas acaba sendo um percentual bastante significativo quando a gente fala dos marketplaces. Ali você tem, de fato, muitas vezes uma pessoa vendendo para outra e os varejistas começaram a pressionar demais o governo, que fez que ia, mas voltou, Aros. Mas é uma história interessante, porque o argumento que... Primeiro, a questão da taxação, a isenção, o governo nem questionava, pelo menos de início sim, depois o discurso mudou, a taxação em si. E aí tem toda uma história para essa taxação que vai nos levar lá para o governo Fernando Henrique, e a gente vem voltando nesse contexto. Mas o nosso viés aqui nem é esse dessa forma. A discussão me parece complicada quando o ministro da Fazenda diz o seguinte: esses sites usam a isenção de maneira errada e essas plataformas de alguma maneira estimulam o contrabando. A palavra contrabando, ela tem um peso, né? Ela tem uma carga, um significado bem ruim para a gente entender esse contexto. O grande ponto é que já houve, pelo menos segundo os jornais trazem nessa semana aqui que passou, já houve uma reunião de pelo menos uma dessas empresas com o Ministério da Fazenda, sinalizando o seguinte: vamos nos comprometer a, num curto ou médio prazo, estão falando aí de 4 anos para que isso se estabeleça, com investimentos no Brasil, geração de emprego aqui no Brasil. Vamos trocar em miúdos? É fazer com que o produto, que você paga muito barato, porque ele é feito dentro de uma dinâmica, em um esquema de uma produção, que a gente já sabe como funciona, que é o que barateia, é a manufatura do mundo lá na Ásia, né? Aquelas longas linhas de produção, aquele processo com matéria-prima e mão de obra muito baratas para fazer tudo funcionar, trazer isso para o Brasil para que seja produzido aqui. É uma maneira de ver um retorno e dizer assim, olha, essa empresa está investindo aqui e vai gerar, portanto, uma receita para o país, vai trazer um retorno para o país em vez de só tirar o dinheiro daqui. Essa é uma das leituras, mas há um outro olhar, André Miceli. A gente já discutiu isso muito aqui em outros campos da indústria, né? Custa caro produzir qualquer coisa aqui no Brasil. Os produtos aqui serão tão competitivos quanto os que vêm de fora, porque historicamente o que acontece é que a nossa indústria deixou de ser tão competitiva quanto e perdeu esse espaço e, portanto, é mais vantajoso, sob certa perspectiva, essa compra desses produtos lá fora.
Como é que vai ficar isso? O brasileiro vai ter, o produto vai estar tudo certo do jeito que o governo quer, mas o preço vai ser muito maior, muito superior àquele que se espera e, portanto, não vai fazer sentido comprar a produção nacional? É engraçado, porque esse é mais um daqueles casos em que as coisas precisam mudar para continuar como sempre foram, Aros. A gente viu isso acontecer sistematicamente ao longo dos anos, essa relação com estimular a indústria nacional, estimular a produção nacional através de barreiras alfandegárias, tarifas de importação e coisas do gênero. O Brasil desperdiçou essas chances, tantas quantas foram as vezes em que o governo tentou fazer algo parecido. Me parece uma decisão discutível. Eu entendo a pressão dos varejistas, mas a solução para o estímulo efetivo à indústria nacional a partir de um aumento de tributação, ela já se mostrou ineficiente, Aros. A gente precisa de tecnologia, de capacitação, daqueles pontos que a gente retorna aqui com bastante frequência na sociedade digital. O brasileiro precisa aprender que o mundo mudou no que diz respeito aos processos produtivos e precisa se adequar a essas mudanças. Essa relação do estímulo também de geração de empregos pode ser uma maneira, assim, de diminuir o desejo do governo de tentar resolver as coisas através de impostos. Se houver, de fato, o comprometimento dessas empresas em trazer algo para cá, e mais do que isso, se houver o desenvolvimento da mão de obra local, a passagem de conhecimento, o processo educativo, esse sim, de fato, traz uma vantagem competitiva de longo prazo que, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que uma vantagem temporária que esse tipo de tarifação pode trazer para a indústria nacional. E aí tem um ponto também sobre como essas plataformas elas estão replicando. Evidente aqui é o e-commerce, a gente está falando da transação de produtos e etc. Mas esse modelo, que é muito próprio desse momento que a gente vive, em que tudo se viabiliza por meio digital, ou seja, eu estou numa plataforma usando aqui no meu celular um aplicativo, e esse aplicativo ele está sendo gerenciado, administrado por uma empresa que está operando fora do Brasil. É aquela máxima de que não há fronteiras para a internet. E o tempo todo a gente está consumindo produtos, está consumindo serviços, e essa é uma discussão antiga. Eu lembro de ter participado na Fiesp de um ciclo de debates há alguns anos atrás sobre os OTTs, o over the top, as plataformas que estavam operando acima da camada da internet, a discussão sobre o quanto as operadoras de telefonia estavam viabilizando com o custo delas de desenvolvimento de infraestrutura e capacidade de entrega, e com um tipo de taxação, com um custo operacional, vamos colocar dessa maneira, plataformas que ganhavam muito mais dinheiro sem pagar nada para ter essa infraestrutura. Era a discussão na época. E a gente está falando o quê? De uma discussão de 8, 10 anos? Talvez, eu não tenho certeza sobre o período, mas mais de 5 anos essa discussão tem, é certo. De lá para cá, só aumentou o número de plataformas e se ampliou o leque de possibilidades de operação e de negócios que se pode fazer por meio delas. A gente está falando de apostas que o governo agora também quer taxar. A gente está falando sobre serviços diversos oferecidos por meio das plataformas SaaS, né, Software as a Service, que você assina e você consegue usar, por exemplo, o Google Drive. Você está assinando do Google e ele faz a conversão aqui para o real, mas você está comprando do Google lá fora. É uma compra direta deles lá. E por aí vai. E vários outros exemplos. Se a gente for ter essa discussão, e é isso que eu quero ver se você consegue ver dessa maneira que eu vejo, ou se você tem outro entendimento. Cada vez que a gente pega um exemplo e tenta lidar com ele de maneira pontual, a gente vai esbarrar num sem número de problemas inerentes àquela realidade. Só que é um modelo tão novo que isso vai se aplicar, isso vai se espraiar para todos os modelos, para todos os mercados, para todo mundo. Não é só o e-commerce. Hoje é o e-commerce, amanhã é o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Foi a Uber há pouco tempo atrás, né? Os aplicativos de transporte e tal. A questão é, como é que a gente lida com isso
do ponto de vista macro. Qual é o entendimento que a gente vai ter sobre isso? Porque senão a gente está enfrentando moinhos de vento, numa discussão que não vai cessar. A gente vai falar hoje que é contrabando, amanhã que é não sei o quê, a gente nunca vai entender o modelo disso. E o modelo é esse, de não haver fronteira, de não haver um espaço para que a gente fique agora cercando. A gente precisa lidar com isso de outra forma, mas não se descobriu qual é essa forma. Então a gente continua combatendo os inimigos invisíveis. O contrabando, pode ser que exista? Pode. Tá usando a taxação de maneira indevida. Não, tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Então você tem vários caminhos para isso. Eu acho que essa é uma discussão inócua, se a gente olhar só essa situação, só esse exemplo e brigar só com o e-commerce. Porque amanhã a discussão será outra, o modelo será outro e com outro segmento. Como é que você vê isso? Aros, essa é uma discussão extremamente complexa e, como eu gosto de dizer, para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Não dá pra gente... não dá, meu amigo, pra gente, de fato, discutir ponto a ponto, porque ela é infinita, mas não dá para encontrar uma solução local. Esse problema acontece, por exemplo, e foi um tema frequente de discussões entre o governo Trump e o Jeff Bezos, por exemplo. Esse problema existe nos Estados Unidos entre cidades e estados, os modelos de onde produz e onde taxa, de como taxa e de que maneira o digital interfere nesse processo. Essa discussão acontece com uma intensidade muito grande na União Europeia também, e essa tentativa de buscar soluções locais, ela vai granularizando as decisões. E esse processo vai gerando esse quebra-cabeças que você acabou de descrever. A gente discute os aplicativos de transporte, depois discute as apostas, aí vai para os aplicativos de comércio eletrônico. A gente precisa entender que, de fato, o mundo mudou, a gente precisa simplificar a quantidade de impostos. Evidentemente, o Brasil tem ainda requintes de crueldade quando a gente fala sobre essa questão, e eu fico, obviamente, assim como no início do nosso programa a gente falou de cabelo em pé, pensando no que pode vir em termos de propostas de reformas tributárias. É um processo bastante sensível pelo qual a gente inevitavelmente vai passar ao longo desse governo. E, honestamente, Aros, eu não vejo uma solução de curto prazo acontecendo sem que haja um diálogo mais amplo. E o Brasil tem tomado decisões controversas no que diz respeito a dialogar com as empresas que dominam o cenário do comércio eletrônico, o ambiente digital, e especialmente agora com os Estados Unidos, que é, evidentemente, a casa da maior parte dessas empresas. E é interessante olhar o caso das empresas asiáticas, aqui a gente está falando da Shein, Shopee e tal, porque elas operam em um nicho muito específico, eu vou colocar aqui entre aspas, entre muitas aspas, porque não é só isso, mas é o da bugiganga, que é justamente isso que o André brincou no começo a compra por impulso. É aquilo que eu nem sabia que precisava, potencialmente nunca vou precisar, mas eu acho que é imprescindível ter. E aí eu vou lá e compro. Né? Você fica vendo na internet, TikTok, no Instagram, as coisas incríveis que você encontra lá. Tem perfis dedicados a vasculhar as coisas incríveis que você nunca vai usar porque elas se revelam inúteis no dia a dia. Mas faz parte, isso movimenta a economia de alguma maneira. Alguns players abraçaram isso e a gente tem um player importantíssimo dentro desse game, que é o Mercado Livre. Ele foi importante aqui no Brasil para que essa cultura se estabelecesse. Ele tirou isso da margem e por um processo também de regulação, por um processo de entendimento das autoridades do que é esse modelo, de um reconhecimento dessas empresas, a criação do microempreendedor foi importante para viabilizar também esses caras, uma vez que boa parte deles sequer tem uma estrutura para atender fisicamente o cliente. É essa dinâmica que a gente está falando. A Shopee ela é representativa de um cenário dentro do e-commerce. Mas o e-commerce ele é formado por vários outros aspectos, por vários outros atores. E a gente está olhando um deles e mirando essa taxação, esse negócio muito específico, numa conversa que não dialoga, de alguma maneira, com o que a gente tem do ponto de vista de industrialização, porque a gente sabe dos desafios aqui para se trazer produto,
para trazer matéria-prima para fabricar. Então, como é que a gente resolve isso? Quem vai ocupar esse espaço? São esses marketplaces? Qual é a regra? Qual é a situação desses caras hoje numa dinâmica que o mundo está se esfarelando, que tinha um grande player e esse player rompeu e agora está todo mundo desesperado? Eu gosto da ideia das contrapartidas associadas aos projetos educacionais, ao treinamento, a como essas empresas podem contribuir no processo de geração de mão de obra em termos de tecnologia, porque isso resolve dois problemas que o Brasil tem. De um lado, as pessoas não empregáveis e, de outro lado, as vagas não preenchíveis. Como muitas das vagas de tecnologia que existem hoje em dia, elas simplesmente não têm mão de obra para preencher, o Brasil perde o custo de oportunidade de ter essas soluções tecnológicas implementadas, construídas e de fazer valer o valor que esses projetos que deixam de ser feitos gerariam para a nossa sociedade. Então, se a gente associar qualquer retribuição, qualquer compensação à produção de mão de obra local, eu já vejo com melhores olhos do que simplesmente tentar aumentar a arrecadação do governo, até porque a gente sabe bem que a chance disso voltar em benefícios para o cidadão é muito baixa. Só para amarrar aqui, o dado é 750 milhões de investimento aqui, geração de 100 mil empregos. É o que a Shen está prometendo como contrapartida. É legítimo. A gente só precisa ver o todo. É exatamente a nossa discussão aqui. Que vai haver retorno perfeito. Mas o ecossistema vai continuar de pé da maneira como ele é hoje? Porque hoje existe resultado, hoje existe a eficiência no modelo. Vai fazer tudo isso, a empresa deixa de ser funcional e vai embora. Então, porque a empresa também tem essa prerrogativa. Ela pode dizer que vai fazer, daqui 6 meses ela percebe que aquilo não está vantajoso, ela para e vai embora. Ela não é um casamento eterno. Então é algo para se considerar. Por falar em casamentos eternos, André Miceli, o relacionamento das pessoas com o trabalho tem sido motivo de investigação dos especialistas no mundo todo. E há um ponto importante, um marco importante aí no nosso período recente, que é essa história das demissões das empresas de tecnologia. Demissões essas, em parte baseadas em questões operacionais, ou seja, essas empresas elas cresceram muito a estrutura para atender uma demanda de um período, isso passou, eles não vão ficar com gasto se não está tendo a demanda o suficiente, reduziu-se. Em outra parte, em busca da performance ideal, daquele que seria o trabalhador perfeito, o cara que está ali, que entrega a vida. O modelo Elon Musk, do que ele está procurando lá para os funcionários do Twitter ou os gestores lá do Facebook, sob a ótica do senhor Zuckerberg e etc. Há uma discussão hoje sobre o que é esse modelo da cultura do trabalho. A gente coloca nesse balaio o remoto e o presencial. A gente coloca a disputa pela performance num mundo em que tudo pode ser medido o tempo todo. A performance se torna um quesito importante de cobrança, de um olhar ali que gera esse tipo de pressão. A tecnologia entrando de maneira agora cada vez mais agressiva nas rotinas das empresas e o medo da substituição. Tudo isso está colocando em xeque aquela história do trabalhar para viver ou viver para trabalhar. E aí, André Miceli, para onde nós vamos? Aros, a relação das pessoas após a pandemia com os seus trabalhos, essa relação mudou. De fato, as coisas estão diferentes. Primeiro, vamos olhar para os layoffs, para as demissões. As empresas cresceram demais para se adequar a uma demanda que explodiu, uma vez que estávamos todos em casa. Depois, houve um processo de ajuste, especialmente em áreas não diretamente ligadas à construção e implementação de tecnologia. Ainda que nas Big Techs, os cargos de recursos humanos, marketing,
de operações, cargos que são fundamentais para a empresa funcionar, foram ajustados primeiro nesse processo. Ok, se a gente olhar o número de pessoas empregadas por essas empresas hoje e olhar para o número pré-pandemia, a gente vai ver um crescimento na grande maioria dessas organizações. Então, isso significa que a gente está falando, de fato, de um ajuste para uma época que a gente espera tenha acabado de uma vez. Dito isso, você ia falar, Aros? Não, pode terminar, Desculpa. Dito isso, a gente precisa analisar o impacto do trabalho remoto e desse modelo híbrido que acabou sendo assumido. Isso teve 2 desdobramentos muito significativos nas pessoas e nas equipes. O primeiro foi diminuir o senso de pertencimento. As pessoas se sentem menos parte das organizações das quais elas fazem, dos times dos quais elas compõem. Então, se eu não materializo, se eu não tangibilizo a minha relação com a minha organização, se eu não vejo logo, caderno, os ambientes, caneta, sabe assim, apesar de serem elementos simples, todas essas coisas acabam sendo importantes no sentido de construção da marca e da consequente relação marca-colaborador. Então, o senso de pertencimento diminuiu. As pessoas, muitas, têm mais de um emprego, especialmente aquelas diretamente ligadas à tecnologia, pessoal de infraestrutura, desenvolvedores, Scrum Masters, Project Managers, enfim, tem uma série de atribuições onde a gente vê pessoas trabalhando, às vezes até fusos horários diferentes, pessoas que têm um idioma bom, elas conseguem facilmente trabalhar em 2 fusos com uma sobreposição muito pequena e vão tratando essa sobreposição, e isso evidentemente faz com que esse senso de pertencimento diminua. Um outro ponto é que, uma vez que muitas pessoas passaram a trabalhar com outras sem que tenham nenhum tipo de contato fora o trabalho, diminuiu também o senso de confiança entre os membros das equipes. Então, se eu confio menos nas pessoas com quem eu trabalho, há uma possibilidade do meu time não performar em sua totalidade. Essa relação de confiança entre os membros é um preditor de performance de equipes de alto desempenho. Então, se eu me sinto menos parte das minhas organizações ou da organização da qual eu faço parte, e se eu confio menos nos meus colegas de trabalho, é mais fácil que eu saia daquele trabalho. E é mais fácil também que eu diminua a importância desse trabalho na minha vida. E a gente está sentindo os impactos dessa reconfiguração. E aí a gente tem um momento interessante, né, nessa história, que é o outro lado, a visão das empresas sobre esses profissionais também nessa relação, em que, e aí de novo a indústria da tecnologia, ela se torna um símbolo disso de alguma maneira, e esses episódios recentes das grandes demissões aí, com uma nova dinâmica de relação que você muito bem desenhou entre a empresa e o colaborador, faz parecer que não é mais uma relação para ser duradoura. Uma relação que ela é absolutamente descartável, também sob a perspectiva da empresa, também sob o olhar da empresa e de como ela percebe aquele funcionário. Então tudo tem o prazo de um projeto, de uma entrega e de um resultado que, se não vier, ele é definidor de toda aquela história que se construiu ao longo do trabalho para colocar o projeto de pé. Então, esse tipo de relação também implica, que é o que a empresa faz parecer ser, e talvez de fato até em alguma medida seja, vai contra essa lógica dessa cultura das empresas people-centric, e aquela discussão toda que a gente ouvia muito, se esvaziar e dizer que o discurso não condiz com a prática de alguma maneira. Essa é a leitura também. As empresas venderam um mundo maravilhoso. Eu sempre disse isso, que é a história de que tá tudo bem, a empresa é incrível porque ela tem um puff e um pebolim perto da lanchonete. E não é só isso, né? E talvez agora os colaboradores, os profissionais tenham começado a perceber que não é essa moeda de troca. E essa relação começa a se esfarelar. E aí você começa a dar valor e recolocar também o trabalho na sua vida de uma outra forma, né?
Aros, engajamento em qualquer situação é um produto de uma ou mais dessas 3 variáveis, de amor, dinheiro e glória. Ou os colaboradores têm uma relação de sentimento positivo pelas organizações, e aí quando a gente olha as novas gerações, isso está muito associado ao que a empresa tem como propósito, ou a empresa vai comprar esse engajamento, isso vai ficar caro, pode funcionar por um tempo, e à medida que o tempo passa, ela vai precisar ficar lançando mão de novos recursos para que isso funcione. Ou a empresa tem um status muito significativo. A empresa confere um status para aqueles que trabalham nela. Amor, dinheiro e glória são considerações importantes. Isso faz com que as empresas precisem investir mais nas próprias marcas, para que essas marcas, ao se tornarem mais fortes, sejam capazes de seduzir esses colaboradores. Isso inflaciona o mercado, porque sim, especialmente nas funções associadas às questões tecnológicas, a gente já enxerga claramente um movimento inflacionário acima do que vem acontecendo nos outros setores e nos outros segmentos, e a empresa precisa mudar o seu modelo de comunicação para que esses propósitos, primeiro, estejam bem estabelecidos e, segundo, sejam reais, para que a empresa pratique aquilo que ela diz que pratica, e aí a importância desses modelos ESG de verdade, né, Aros? A gente sabe que tem muito greenwashing nessa história, muita gente dizendo que faz coisas legais e, na prática, a gente sabe que não é bem assim. Tem esse instrumento de sedução que foi caindo por terra de aqui você vai ter 10% do seu tempo para trabalhar em projetos pessoais, você vai ter um ambiente diferente, mais informal, porque os ambientes físicos deixaram de existir e trabalhar em projeto pessoal não precisa mais necessariamente ser algo que só acontece se tem a sua empresa bancando parte do seu trabalho, especialmente para a mão de obra, para os profissionais voltados para a tecnologia. Isso está disponível o tempo inteiro, dá para gerenciar esse tipo de atividade. Então está sim mais difícil das empresas colocarem esses colaboradores de fato engajados e alinhados com os seus propósitos. Na história do dinheiro, amor e glória, antes de terminar este Sociedade Digital, eu e André Miceli estamos em busca, neste momento, da glória. E eu digo o porquê. Porque estamos, eu e o André Miceli, entre os finalistas do Prêmio IBEST 2023. Estamos nós dois querendo chegar ao top 10, né? Então, a gente faz aqui o nosso humilde pedido para que você que nos acompanha aqui no Sociedade Digital acesse prêmioibest.com para votar na gente lá na categoria de tecnologia, os influenciadores de tecnologia, em que eu e André Miceli estamos lá. Você pode dar o seu voto para a gente e nos ajudar a ficar no top 10. Agora a busca é para entrar no top 10 do Prêmio IBEST. Não é isso, André Miceli? É isso, Carlos Aros. É uma honra que estejamos entre os finalistas, um prêmio que o próprio IBEST indica, ou há uma movimentação de pessoas num volume suficiente de sugestões de alguns nomes para que eles sejam aprovados pela direção do prêmio, e 100% de quem comenta o Sociedade Digital toda semana, Carlos Aros, está lá. Então, parabéns para nós, e agora a gente conta com todo mundo que está aqui nessa nossa conexão semanal para discutir a tecnologia. A gente conta com os votos da galera. É isso, Prêmio IBEST 2023, acessa lá o site e você consegue votar na gente. Eu vou dizer o seguinte, que esta é uma equipe entrosada, os dois direto lá no Prêmio IBEST. E a gente, claro, agradece você que nos acompanha toda semana aqui falando sobre tecnologia, sobre inovação. Na semana que vem, André Miceli, tem mais. Semana que vem tem mais. Vou estar aí ao seu lado, meu amigo. Olha só, na semana que vem não tem ponte aérea, sempre melhor. Não tem ponte aérea, é local. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, um grande abraço para você que também esteve conosco até aqui. A gente volta na semana que vem e, claro, se você chegou pela metade do caminho, não tem problema, corre lá no Panflix para assistir a este e aos programas
anteriores do Sociedade Digital. A gente volta na semana que vem aqui na PAN discutindo a tecnologia e os impactos dela na nossa vida. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli. Realização Jovem Pan News.